Olá, sexta-feira, 29 de abril. De que forma a sociedade pode ajudar na ressocialização de jovens que cumpriram medidas socioeducativas? Quem responde a pergunta é a assessora da fase do Rio Grande do Sul, Giovana Fopa. As atividades que estão sendo apresentadas na Exposol em Soledade, que vai até domingo. O encontro dos estudantes de escolas públicas de Passo Fundo com o escritor Ricardo Azevedo pelo projeto Livro do Mês. Na série de reportagens sobre educação integral, uma escola de Passo Fundo que está se inspirando no conceito de educação total da Finlândia. Hoje tem dica de cinema para quem gosta de super-herói. E ainda no quadro cultural Acorde, o trabalho autoral da banda Estação 77. O canal de notícias está começando, fique com a gente, aqui você encontra mais conteúdo. Mais de 100 mil pessoas vindas de todo o mundo são esperadas durante a 16ª edição da Exposol, a maior feira de joias e pedras preciosas da América Latina. Até domingo, os organizadores esperam movimentar mais de 40 milhões de reais em volume de negócios no Parque de Eventos Rui Ortiz, em Soledade. Nem o frio, que chegou de surpresa, afastou os primeiros visitantes da 16ª edição da Exposol, em Soledade. Mais de 700 expositores de diversos segmentos estão espalhados pelo Parque de Eventos Rui Ortiz. A Exposol é uma feira muito simpática, ela contempla todos os segmentos da economia, da indústria, comércio, serviço, do agronegócio, da agropecuária, do gado de cria, gado de corte, gado leiteiro, ovinos, agricultura familiar, o cavalo crioulo e assim por diante. Oportuniza nós mostrarmos os nossos valores, a nossa produção, aquilo que se produz em Soledade. Especialmente, o nosso carro-chefe são as joias e as pedras preciosas. Mas na nossa Exposol nós vamos muito além das joias e as pedras preciosas. A Exposol é a maior feira multissetorial do interior do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos como grande diferencial a nossa Feira Internacional de Pedras Preciosas. E joias, gemas, joias e pedras preciosas. E temos muitas peças lindas, maravilhosas, que encantam, que fascinam. A feira abriu ontem para o público em geral e contou com a presença do governador do estado, José Ivo Sartori. Mesmo em plena crise, a expectativa é fechar um bom volume de negócios. A Exposol é um exemplo da pujança do nosso Rio Grande. E também é um exemplo do Rio Grande que dá certo. Gente, numa época de dificuldade, de crise, todo mundo tem que manter seus eventos. Por menor que ele seja, faça ele mais humilde, mais simples, um pouco mais pequeno, mas não deixe de fazer. O país não vive um momento econômico de expansão, mas porém, especialmente em dois segmentos que são fortes aqui durante a nossa Exposol, que é a joia e as pedras preciosas, e que muito desse mercado é para o mercado externo. Portanto, a política cambial nesse momento favorece sim a esses segmentos, portanto, favorece a nossa Exposol. Mais de 120 mil pessoas devem passar pelo parque até domingo. Atividades culturais e de lazer, como shows e apresentações, também estão programadas. A entrada é gratuita. Aqui tem beleza natural, que gera riqueza. Aqui tem emprego, isso rende, agrega valor e se converte num produto que vai para outros mercados. E a nossa intenção é fazer com que a Exposol cresça tanto para nós criarmos aqui um grande centro de negócio. A Exposol como um grande centro de negócio no interior, centro-norte do estado do Rio Grande do Sul. E a UPF não ficou de fora da feira. A universidade está presente com ações do Centro Tecnológico de Pedras, Gemas e Joias de Soledade, o CT Pedras, com serviços prestados pelo Balcão do Consumidor e também com o Serpentário. A 16ª edição da Exposol termina domingo. Mais informações e a programação completa você consegue no site exposol.com.br.
Mais de 1.200 jovens que tenham entre 12 e 21 anos cumprem medidas socioeducativas na fase do Rio Grande do Sul. Evitar a reincidência e contribuir para a ressocialização desses jovens é papel de toda a sociedade. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada aqui no estúdio é a assessora da fase, Giovana Fopa. Doutora, seja bem-vinda ao PFTV, é um prazer me receber aqui em Passo Fundo. Qual é a realidade desses adolescentes internos na fase? Qual é o perfil deles? Eu gostaria de iniciar a fala dizendo que a pobreza não pode ser, né, um critério para cometimentos de crime, de ato infracional. Mas são adolescentes que vêm, né, são oriundos de uma vulnerabilidade social bem importante, baixa escolaridade, famílias desestruturadas, né, muito tempo sem assistência social, que acabam sendo convidados, né, pelo delito fácil, pelo dinheiro fácil, pelo tráfico. Quais são os principais motivos que levam esses jovens a serem internados? Bom, os atos infracionais que nós temos na fase de maior cometimento são os delitos do patrimônio, né? Roubos, furtos, os homicídios e o tráfico também. Nós estamos falando de jovens que tenham entre 12 e 21 anos que, pela legislação do Brasil, podem cumprir essas medidas socioeducativas. Isso. O adolescente, ele vai para a fase quando ele comete, né, o ato infracional até os 18 anos, mas ele pode cumprir a medida até os 21. Ou seja, ele cometeu o seu crime com 17 anos e respondeu o processo em liberdade, ou ele está durante o cumprimento de medida, completa 18 anos, ele permanece na fase até os 21. Quando ele completa 21, ele é automaticamente desligado, considerando, né, que a medida tem um tempo máximo de cumprimento de 3 anos. Bom, o atendimento, as atividades oferecidas nos CASs em todo o estado, como o que nós temos aqui em Passo Fundo, eles contribuem também para a ressocialização? Eles são de fundamental importância para a ressocialização, né? Nossas unidades são compostas por equipes multidisciplinares, por psicólogas, assistente social, psiquiatras, pedagogas, né? As escolas dentro da fase são escolas do Estado, né? Para já fazer esse link com a sociedade, porque qual é o nosso objetivo? É realmente reinserir esse jovem à sua comunidade. Ele voltar para o seu local de origem com uma maior infraestrutura, um melhor atendimento. E durante esse atendimento, as famílias também são chamadas junto, né? Porque também fazem parte da medida. O adolescente ele não é uma bolha, né? Ele não é uma pessoa sozinha. Ele tem uma comunidade em volta, ele tem uma família que é presente na vida dele. E a gente faz essa interlocução. E de que forma a comunidade, a população em geral, pode ajudar na ressocialização? A sociedade faz parte, né? O ECA coloca que a sociedade ela é também, né, responsável pelo direito da criança e do adolescente. Então, é de suma importância que quando esse adolescente saia da fase, essa comunidade, a sociedade acolha ele. Porque existe o estigma, né, de ex-interno, infrator, de que não vai dar mais certo. E às vezes é um fato único, é uma situação isolada, né, tudo dentro de um contexto de vulnerabilidade. E a sociedade ela é de suma importância no acolhimento desse adolescente quando ele volta, né, porque ele é nosso. Ele vai voltar para o nosso convívio. Se a gente não acolhê-lo, quem é que vai acolher? Bom, doutora Giovana, muito obrigada pelas informações e um bom retorno a Porto Alegre. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Bom, falar de um conteúdo de maneira compartilhada, com a colaboração de 2 ou até 3 professores e mais, integrar na disciplina alunos de diferentes anos. Bom, este é um exemplo do que se pode fazer quando se trata de educação integral. Um conceito que define o estudante como total, inteiro, é uma prática utilizada pela Finlândia e que este ano passou a ser adotada por uma escola de Passo Fundo. A gente apresenta hoje a última reportagem desta série que nós começamos na segunda-feira sobre educação integral. É com os olhos no alto, em busca do detalhe,
que essa turma de alunos do 4º e 5º ano participa de uma aula considerada por muitos para adultos. É sobre a ciência da astronomia que eles estão aqui para tentar identificar as constelações. O professor adapta na sala uma espécie de cabana e projeta no teto o cosmos. O desafio é encontrar as figuras no céu e, a partir daí, transpor para o papel, mas de outro jeito. Eles estão transpondo alguns conhecimentos, né? Então, eles olham para o céu com mais curiosidade. Eles veem aqui o escorpião e, de noite, eles vão tentar ver o que eles desenharam agora. Vamos ver se eles conseguem enxergar não sei, eles fizeram um panda, constelação da pizza. Ficou bem legal a atividade. O chamado turno inverso aqui faz parte da grade curricular. Isso quer dizer que as aulas da manhã se complementam com as da tarde. Estão no planejamento pedagógico. E tudo isso vai fortalecer o estudo do turno da tarde, né? O turno integral tem essa função de potencializar o que eles estudam durante a tarde, fortalecendo no turno da manhã. Por isso, este local chamado de anexo funciona como um espaço de intercâmbio de informações e ideias. Os estudantes trabalham juntos. Nesta aula, jogos e enigmas matemáticos. A proposta é os alunos montarem uma estrutura que lembre a escola. Os materiais, palitos e massa de modelar. Quando coloca ali o quadrado, né? Quando faz o quadrado, ele despenca, porque é mais pesado. O triângulo, como ele tem só 3 ângulos, ele é mais leve. E mais resistente? Daí dá para montar com 3 ângulos. A constatação do Pedro reforça aquilo que é ensinado aqui, que os vértices, as faces, os ângulos e as bases têm particularidades e saber como utilizar é o que faz a diferença. A gente faz essas análises, qual a diferença das formas geométricas, da quantidade de lados, das vértices, o que é uma vértice. Então, dentro com aquelas estruturas, eles conseguem visualizar e entender o que é essas formas geométricas. E a cada intervalo, uma turma deixa o anexo para que outra ocupe o lugar. Essa transição que envolve a escola auxilia na autonomia do aluno, que tem que saber o horário e a sala da próxima atividade. E como vemos, quando toca a sineta, é o intenso vai para lá e vem para cá. Nesta sala de aula, uma atividade inovadora. Nós temos aqui ao mesmo tempo 2 professoras, a professora de literatura e a professora de artes. E essa aula é integrada e é uma integração que envolve também os alunos, porque aqui tem alunos do 2º, 3º, 4º e 5º ano. Essa prática de educação é baseada no modelo da Finlândia. Estes alunos estão fazendo uma colcha de poemas, mistura de letras, retalhos, criatividade com sensibilidade. Eles estão escrevendo nos retalhos agora, depois vai ter todo o processo da costura, que eles vão trabalhar a psicomotricidade junto, e no final a grande exposição da colcha, com a produção deles e a literatura trabalhando junto com a arte. Eu acho que é bem legal porque a gente pode, ao mesmo tempo de estar aprendendo poema, a gente pode estar aprendendo arte. Você acha válida essas aulas integradas, então? Sim, adoro. Muito. O modelo de educação finlandês usado aqui na escola é modelo de educação no mundo. Uma ideia de ensino em período integral, com suporte, conteúdo e liberdade de cooperação. E como vemos, até aprender uma língua pouco comum para nós, como o francês, em grupo, fica tudo mais fácil. Como tu t'appelles? Je m'appelle Gustavo. E como ça va? Ça va très bien. Hoje pela manhã, estudantes do ensino médio do Fundamental da Rede Pública de Ensino do Estado bateram um papo com o escritor Ricardo Azevedo. Ele veio a Passo Fundo para participar do projeto Livro do Mês. Este senhor é considerado um mestre da literatura por muitos críticos e roteiristas. Ricardo Azevedo conversou com estudantes de escolas públicas de Passo Fundo sobre a mais recente obra, Fragosas Brenhas do Matarel, uma aventura histórica de um garoto de 15 anos em pleno século XV em Portugal, que por aqueles infortúnios da vida é condenado a trabalhar na frota portuguesa, vindo a parar no Brasil. O autor pesquisou por vários anos a formação da população brasileira e as pessoas que viviam no país antes mesmo dos portugueses aqui chegarem. Ricardo Azevedo, no bate-papo com os alunos, contou sobre sua vida, das lembranças do tempo de escola e do trabalho de escritor. Essa cultura humana
que não está dentro de uma narrativa, não percebe que isso aqui tudo é uma narrativa. Nós estamos dentro de narrativa, se vocês quiserem. Ricardo Azevedo é paulista, escritor e ilustrador. Já ganhou vários prêmios Jabuti e tem livros publicados na Alemanha, Portugal, México, França e Holanda. Depois do intervalo tem o quadro cultural Acorde. Hoje a gente apresenta o trabalho autoral da banda Estação 77. Nós já voltamos.